Você já percebeu como a vida escorre pelos dedos quando adiamos o que realmente importa? É como se houvesse uma força invisível que nos empurrasse para longe daquilo que sabemos que precisamos fazer. E o mais curioso, todos nós já sentimos isso, mas poucos descobriram como quebrar esse ciclo. Napoleon Hill, o homem que dedicou décadas a estudar a mente humana e os segredos do sucesso, deixou um ensinamento poderoso, simples, mas capaz de virar a chave da procrastinação. Ele não fala de fórmulas mágicas ou grandes segredos escondidos. Fala de algo que está diante de nós, mas que a maioria insiste em ignorar. Hoje você vai descobrir esse método e, se aplicar, poderá transformar não apenas sua produtividade, mas sua vida financeira, espiritual e pessoal. A pergunta é: você está pronto para ouvir aquilo que pode libertar a sua mente da procrastinação de uma vez por todas? A procrastinação tem um jeito curioso de se infiltrar na vida de todos. Napoleon Hill a descreveu como o mau hábito de adiar para depois de amanhã o que deveria ter sido feito anteontem. E, quando pensamos bem, essa frase não é apenas uma citação bonita. É um espelho cruel da realidade. Quantas vezes o dia acaba e aquela tarefa simples continua na lista, nos observando como um lembrete silencioso de que algo foi deixado para trás? É nesse espaço entre o que sabemos que deveríamos fazer e o que realmente fazemos que nasce um vazio. Esse vazio rouba tempo, energia, oportunidades e até dinheiro. Não é raro ver pessoas com sonhos grandiosos desperdiçando anos inteiros porque se deixaram vencer pelo adiamento. Elas acreditam que estão esperando o momento certo quando na verdade estão perdendo o tempo mais valioso que possuem. E a pergunta que fica é: quantas vezes, só nesta semana, você empurrou para depois aquilo que poderia transformar sua vida financeira, espiritual ou pessoal hoje? O choque vem quando percebemos que a procrastinação não é um simples atraso. É um ladrão silencioso que corrói nossos resultados antes mesmo que possamos começar. Quando se fala em procrastinação, não é preciso inventar histórias mirabolantes. Basta olhar para o dia a dia. Quem nunca pegou o celular para só dar uma olhada e quando percebeu, meia hora havia sumido, ou deixou de ligar para alguém importante porque achou que não era o momento certo? Esses detalhes parecem inofensivos, mas somados, viram muralhas que impedem a vida de avançar. É nesse espelho que cada pessoa se reconhece. A lista de tarefas fica cheia, mas o que mais importa continua preso, intocado, esperando indefinidamente. Não se trata apenas de perder tempo, mas de deixar que a vida seja conduzida por distrações em vez de decisões. Quando isso acontece, sonhos ficam estacionados e metas financeiras ou espirituais nunca saem do papel. O curioso é que todos sabem, no fundo, o que deveriam fazer. O problema não é ignorância, mas a ilusão de que amanhã será mais fácil. Esse autoengano é o alimento perfeito para a procrastinação continuar crescendo em silêncio, até tomar conta das áreas mais valiosas da vida. A procrastinação não é apenas um hábito inocente. É um vilão que age em silêncio. É como um ladrão que não arromba portas, mas se infiltra devagar, roubando energia, foco e oportunidades. A pessoa não percebe quando perdeu dias, semanas ou até anos adiando o que poderia ter feito em poucas horas. Esse vilão veste a máscara da preguiça, mas na verdade é astuto. Sabe se disfarçar de justificativas convincentes. Ele aparece em frases como: não é o momento certo, depois eu faço, preciso pensar melhor. São desculpas que soam razoáveis, mas escondem o fato de que a vida está passando enquanto nada acontece. O problema é que esse ladrão não se contenta com pequenas coisas, ele ataca planos de carreira, decisões financeiras e até a realização espiritual. E quanto mais espaço lhe damos, mais ele cresce. Reconhecer a procrastinação como inimigo é o primeiro passo para vencê-la. Porque um inimigo que não tem nome continua agindo nas sombras, mas quando é desmascarado começa a perder força. É nesse ponto que o espectador descobre que a luta não é contra o tempo, mas contra um hábito que aprendeu a se esconder muito bem. Se há um ladrão chamado procrastinação, também existe a chave para trancar a porta por onde ele entra. Essa chave não é complicada nem inacessível. Ela está na clareza de propósito e no poder da ação simples, guiada por princípios espirituais e práticos. Ao longo deste vídeo, cada pessoa que acompanha vai receber ferramentas que podem ser aplicadas imediatamente para quebrar o ciclo do adiamento. Não se trata apenas de aprender a ser mais produtivo, é muito mais profundo. O que será compartilhado aqui envolve alinhar mente, corpo e espírito para criar um fluxo de energia que move a vida na direção certa. Porque quando a alma quer avançar e a mente para de sabotar, até as finanças, os relacionamentos e a paz interior começam a florescer. É um efeito dominó positivo. E a promessa é simples: quem ficar até o fim não sairá com teorias vagas,
mas com práticas claras. Vai descobrir exercícios de clareza, técnicas de ação imediata e até um desafio para as próximas 24 horas. Nada de esperar amanhã. A transformação começa no agora. A maioria acredita que procrastinar é preguiça, mas a verdade é bem diferente. Preguiça é não querer fazer nada. Já a procrastinação é querer, mas não conseguir. É gear. É como se houvesse uma força invisível puxando para trás, criando uma desconexão entre o propósito profundo da alma e as ações práticas do dia a dia. Esse descompasso faz com que sonhos importantes sejam engavetados em troca de pequenas distractions. Na essência, a alma quer avançar, deseja crescimento, realização e prosperidade. Mas o ego, que busca conforto imediato, sussurra: espere mais um pouco, não é a hora certa. Esse conflito cria paralisia. A pessoa sente que poderia estar construindo algo grandioso, mas se vê gastando energia em atividades que não transformam sua vida. Essa é a raiz invisível que poucos têm coragem de encarar. Reconhecer que a procrastinação nasce dessa batalha interna é como acender uma luz num quarto escuro. É perceber que a luta não é contra a tarefa em si, mas contra a voz que insiste em empurrar tudo para depois. E é justamente quando esse entendimento chega que se abre espaço para mudança real. Existe uma lei sutil que governa a vida. A energia só se move quando nós nos movemos. Cada vez que adiamos uma ação, criamos bloqueios invisíveis, que impedem novas oportunidades de se aproximarem. Mas, quando damos um passo, mesmo que pequeno, abrimos caminho para que o fluxo das coisas aconteça. É como abrir uma comporta. A água represada começa a correr com força. Quantas vezes você já percebeu que uma simples atitude desencadeou uma série de acontecimentos positivos? É como quando alguém decide finalmente organizar suas finanças e de repente aparece uma oportunidade de trabalho. Ou quando inicia uma conversa adiada e dali nasce uma parceria transformadora. O universo responde à ação com movimento. Mas quando paramos, tudo ao redor também desacelera. É por isso que adiar custa caro, não apenas em tempo, mas em energia vital. A vida é movimento. E permanecer parado é como tentar segurar a respiração por minutos. Sufoca ou segura. É compreender que cada ação imediata, por menor que pareça, carrega um poder espiritual capaz de abrir portas invisíveis. Quando a mente quer uma coisa e o coração deseja outra, nasce a confusão. E dessa confusão surge a procrastinação. Alinhar intenção e frequência significa colocar o pensamento, a emoção e a ação para vibrarem na mesma direção. É como uma orquestra. Se cada instrumento toca no seu próprio ritmo, o resultado é ruído, mas quando todos se alinham, a música flui com harmonia. Esse alinhamento começa em algo simples: clareza. Saber o que se quer, sentir esse desejo como verdade e dar um passo prático para torná-lo real. Muitas vezes, a pessoa afirma que quer prosperidade financeira, mas vive alimentando crenças de escassez e adiando decisões importantes. Essa diferença de vibração gera conflito interno, e o resultado é paralisia. Quando intenção e frequência se unem, a procrastinação perde força. A pessoa passa a agir não apenas com esforço, mas com leveza, porque aquilo que faz está em sintonia com o que acredita e sente. E esse estado de coerência é magnético. Atrai recursos, pessoas e oportunidades que antes pareciam distantes. Para quebrar o padrão da procrastinação, é preciso primeiro acalmar a mente. Quando os pensamentos estão acelerados, sempre haverá uma desculpa convincente para adiar. O exercício da presença consciente ensina a silenciar esse ruído. Basta alguns segundos de respiração profunda e atenção plena para perceber que o momento presente é o único lugar onde a ação existe. Imagine fechar os olhos, inspirar profundamente contando até 4, segurar o ar por mais 4 segundos e depois soltar lentamente. Ao repetir 3 vezes, o corpo relaxa, a mente clareia e a sensação de peso se dissolve. Nessa, a pessoa deixa de se perder em justificativas e ganha espaço para escolher agir. É simples, mas poderoso porque traz de volta o controle sobre si mesma. A presença consciente não é uma técnica para momentos especiais. É uma ferramenta prática para usar no dia a dia. Cada vez que surge a vontade de adiar, basta parar, respirar e reconectar-se. É como apertar um botão interno de reinício que lembra: o futuro só se constrói agora. Muitas vezes a procrastinação nasce porque o objetivo parece grande demais. Olhar para a montanha assusta e a pessoa prefere nem dar o primeiro passo. É aqui que entra o poder do microcompromisso. Transformar uma meta gigantesca em ações tão pequenas que não geram resistência. É como decidir escrever apenas uma frase em vez de um capítulo inteiro. Começar com pouco abre caminho para o muito. Esse princípio funciona em
todas as áreas da vida. Quem deseja organizar as finanças não precisa resolver tudo de uma vez. Pode começar anotando apenas as despesas de hoje. Quem busca a espiritualidade não precisa meditar por 1 hora. Pode iniciar com 2 minutos de silêncio. O microcompromisso quebra a paralisia porque convence a mente de que a tarefa é fácil e acessível. E o curioso é que, ao cumprir esses pequenos passos, algo acontece, o impulso cresce. O que começou com uma frase vira uma página. Os 2 minutos viram 10. E a mudança começa a ganhar corpo. Assim, o microcompromisso se torna a ponte entre a intenção e a realização. A procrastinação é, em grande parte, um jogo mental. A mente cria desculpas perfeitas para adiar. Estou cansado, falta inspiração, amanhã será melhor. Esse ciclo se repete até virar padrão. Para quebrá-lo, é preciso interromper esses pensamentos no exato momento em que surgem. Quanto mais cedo se interrompe a desculpa, menor é a chance de cair na armadilha. Uma técnica simples é o conte até 5. Assim que surge a vontade de adiar, a pessoa conta mentalmente 1, 2, 3, 4, 5 e imediatamente inicia a ação, mesmo que de forma mínima. Esse pequeno truque desarma a mente, que perde tempo de inventar justificativas. É um corte rápido no fio da procrastinação, antes que ela tenha tempo de se fortalecer. Outra forma é trocar o pensamento de adiamento por uma pergunta. Qual é o próximo passo de 1 minuto que posso fazer agora? Essa mudança de foco tira a atenção do medo do todo e a direciona para algo simples e prático. E é nesse instante que o ciclo mental se quebra, abrindo espaço para a ação. Quando a vontade de adiar aparece, a mente busca justificativas. É nesse momento que a ancoragem espiritual se torna uma arma poderosa. Criar um mantra simples, repetido em silêncio, faz com que a energia volte ao presente. Pode ser algo como: eu ajo agora porque o agora é tudo o que existe. Repetido várias vezes, esse lembrete funciona como um escudo contra a procrastinação. O segredo está em transformar essa frase em hábito. Assim como alguém coloca uma senha para destravar o celular, o mantra se torna a senha para destravar a própria ação. Ele pode ser usado antes de tomar uma decisão financeira, ao iniciar uma tarefa importante ou até mesmo diante da tentação de se perder em distrações. Quanto mais praticado, mais natural se torna agir sem hesitar. Essa ancoragem não é mágica, é disciplina espiritual aplicada no cotidiano. É unir fé e ação de maneira prática. Ao repetir conscientemente uma frase carregada de intenção, a mente encontra foco e o coração encontra coragem. E é justamente dessa combinação que nascem os movimentos que transformam destinos. Uma das maneiras mais eficazes de vencer a procrastinação é projetar. Sei para o futuro. Imagine-se daqui a 1 ano vivendo sem adiar o que importa. Como estaria sua vida financeira se tivesse começado hoje a organizar seus ganhos e gastos? Como estaria a sua saúde se tivesse dado o primeiro passo na disciplina diária? Essa visualização não é fantasia. É um exercício de consciência que desperta o desejo de agir. Quando a pessoa fecha os olhos e visualiza esse seu futuro, algo muda internamente. Ela vê a versão de si mesma mais confiante e prospera, mais conectada espiritualmente. Esse contraste entre quem ela é hoje e quem poderia se tornar funciona como combustível. É como olhar para uma estrada clara. O destino já está lá, esperando apenas que os passos sejam dados. Esse exercício pode ser feito diariamente, até por poucos minutos. Quanto mais vívida for a imagem do futuro desejado, maior será a força para agir no presente. A procrastinação perde espaço quando a visão do amanhã é tão forte que puxa a pessoa para frente. Afinal, ninguém quer decepcionar a melhor versão de si mesmo. Existe uma verdade simples e transformadora. Ação é oração em movimento. Cada vez que alguém dá um passo em direção ao que deseja, está enviando ao universo uma mensagem clara de fé. Não importa se é pequeno ou imperfeito. O ato de agir é uma declaração poderosa de que a pessoa acredita em si mesma e naquilo que o busca. Quando ficamos parados pedindo, mas sem agir, a mensagem que transmitimos é de dúvida. Já quando nos movemos, mesmo que com receio, abrimos espaço para que forças maiores cooperem. A vida responde ao movimento, não há espera. É como plantar uma semente. Só germina porque alguém tomou a iniciativa de colocá-la na terra. A revelação é que não existe oração mais forte do que o ato de fazer. É a ação que materializa o invisível, que dá corpo ao que antes era apenas desejo. E quando esse entendimento se enraiza, a procrastinação deixa de ser um hábito aceitável e passa a ser vista como uma negação da própria fé. Para transformar conhecimento em resultado, é preciso colocar em prática de imediato. Por isso, o desafio é simples. Escolher uma tarefa que vem sendo adiada e realizá-la nas próximas 24 horas. Não importa se é grande ou pequena,
Pode ser organizar uma conta atrasada, iniciar um plano financeiro, fazer aquela ligação importante ou simplesmente começar um projeto engavetado. O essencial é agir hoje. Esse compromisso funciona como um divisor de águas. Ao cumprir uma ação concreta, a pessoa prova para si mesma que é capaz de romper o ciclo da procrastinação. Esse pequeno gesto se torna uma vitória simbólica, que alimenta a confiança e abre espaço para novas conquistas. Uma única ação pode ser a centelha que reacende a chama do propósito. E para reforçar o compromisso, a ideia é compartilhar. Escreva nos comentários qual será a ação das próximas 24 horas. Declarar publicamente é uma forma de assumir responsabilidade e inspirar outras pessoas a também se moverem. Afinal, quando um decide agir, muitos se levantam junto. A mente precisa de símbolos para fixar compromissos. É por isso que o próximo passo é criar um selo pessoal de comprometimento. Pegue um papel e escreva nele a decisão que tomou, a tarefa que não será mais adiada, o hábito que vai começar hoje, ou até o propósito maior que deseja alcançar. Depois, coloque esse papel em um lugar visível, menos na carteira, no espelho ou junto ao espaço de trabalho. Esse gesto simples funciona como um lembrete constante, quase como uma aliança consigo mesmo. Toda vez que olhar para o papel, sua mente será lembrada da promessa feita. Não é apenas uma anotação, é um contrato espiritual, um acordo silencioso de não voltar atrás. O poder está justamente na visibilidade. Ao ver diariamente, a procrastinação perde a chance de se esconder. Com o tempo, esse selo se transforma em âncora. Nos dias de fraqueza, será um lembrete de que a vida não pode ser deixada para amanhã. Nos dias de força, será um símbolo de que está no caminho certo. Pequeno no formato, mas enorme no impacto. A vida que cada pessoa deseja já existe, esperando pelo primeiro passo. Ela não está em um futuro distante, mas no agora, pronta para ser construída com escolhas diárias. Cada decisão de agir, por menor que pareça, é um tijolo colocado na construção desse destino. O que separa o sonho da realidade não é a distância, mas a coragem de começar hoje. Procrastinar é deixar a vida escapar entre os dedos, enquanto agir é assumir o volante do próprio caminho. Quando alguém decide se mover, mesmo diante do medo, envia uma mensagem clara ao universo: eu estou pronto. E essa prontidão cria movimento, atrai oportunidades e abre portas que permaneciam fechadas. O fluxo da vida favorece quem escolhe agir. Por isso, o convite é simples. Não espere o amanhã para viver o que pode ser iniciado hoje. A cada passo dado, a visão do futuro se aproxima com mais nitidez. E se este vídeo despertou algo em você, lembre-se: a jornada continua. O próximo conteúdo vai aprofundar como expandir sua espiritualidade e sua realização, para que cada ação seja um elo na corrente da transformação. A vida se transforma quando paramos de apenas desejar e começamos a viver cada momento. O poder não está em esperar o dia perfeito, mas em sentir profundamente o hoje e agir a partir dele. Cada passo dado, mesmo pequeno, é uma semente plantada que pode florescer em liberdade, prosperidade e realização. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. O mundo precisa de pessoas despertas, que escolhem agir com fé e consciência. E talvez você seja exatamente uma delas. Agora deixa aqui nos comentários: qual é a ação que você vai assumir hoje para vencer a procrastinação? Sua resposta pode ser o primeiro elo de uma corrente de transformação que inspira milhares. Lembre-se, você não está sozinho. O poder de mudar a própria história está em suas mãos, e a cada decisão corajosa, o universo responde. Haja e permita-se colher os frutos de uma vida alinhada com o seu propósito.